Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Ribeiro, aqui do time de Gestão de Investimentos da Elos. Esse é o Flash Investimento de junho, onde traremos um resumo do cenário econômico e os resultados consolidados por classe de investimento. Nesse mês, a decisão de política monetária do Banco Central foi marcada pela interrupção do ciclo de corte da taxa Selic, que agora permanece em 10,5% ao ano, por decisão unânime. Essa decisão já era amplamente esperada, mas o debate sobre a votação gerou grande interesse do mercado, destacando os desafios e as reflexões econômicas que surgem no cenário de incerteza fiscal e inflação. A decisão de manter a taxa Selic em 10,5% veio após um período de intensas discussões. Conforme abordamos no Flash de maio, o Copom esteve dividido, com alguns membros votando por uma redução menor nos cortes da taxa. Essa divisão refletiu preocupações sobre uma possível influência política no comitê, especialmente com a proximidade do término dos mandatos de alguns diretores. A manutenção da Selic acaba se tornando defensável, uma vez que o cenário econômico atual é marcado por uma piora nas expectativas fiscais e inflação, além de incertezas tanto globais quanto locais. As projeções do próprio Banco Central indicam que a inflação se afastará da meta no horizonte relevante, justificando a pausa nos cortes da taxa de juros. A decisão de manter os juros teve um impacto imediato nos mercados financeiros. Com a expectativa de estabilidade da taxa Selic para 2025, houve uma pressão na taxa de câmbio e abertura nas curvas de juros. Recentemente, declarações entre o governo e o Banco Central aumentaram a apreensão no mercado financeiro e levando o câmbio ao pior patamar desde janeiro de 2022. Esses ruídos sobre a política monetária geraram um prêmio de risco e acabaram influenciando o mercado. O enfraquecimento do real no primeiro semestre de 2024 é reflexo das turbulências internas que o Brasil enfrenta. Esse cenário destaca a necessidade de políticas econômicas sólidas e estáveis para recuperar a confiança dos mercados e estabilizar a moeda. O aumento da inflação importada pode reduzir o poder de compra dos consumidores e aumentar os custos para as empresas, pressionando ainda mais a economia. O aumento no custo da dívida externa pode limitar a capacidade do governo de investir em áreas cruciais, como infraestrutura e serviços públicos, além de restringir os investimentos privados. Mas, por outro lado, a desvalorização cambial pode impulsionar as exportações ao tornar os produtos internos mais competitivos no mercado internacional. Isso pode beneficiar setores exportadores, como o agronegócio e a indústria de transformação, gerando empregos e estimulando a economia. No Brasil, os principais índices de mercado apresentaram variações diversas nesse mês. O CDI registrou um aumento de 0,79%, enquanto o IFIX teve uma queda de 1%. Já na Bolsa, o Bovespa subiu 1,48%. Quanto à variação de inflação de junho, surpreendeu positivamente o mercado, registrando 0,21% contra uma expectativa de 0,32%. A desaceleração nos preços dos alimentos e a queda na média dos núcleos foram fatores-chave. Com isso, o país tem um IPCA acumulado de 4,23% em 12 meses e 2,48% no acumulado de 2024. O índice de referência para os fundos multimercados, IHFA, fechou em leve alta de 0,28%. Para a cesta de títulos indexados à inflação longa, o IMAB5+, teve forte queda de 5%, principalmente pela abertura das taxas. Já no mercado internacional, a política monetária dos Estados Unidos continuou a atrair as atenções. Com a reunião de junho, o Fed decidiu manter a taxa de juros no nível atual. A economia americana apresentou sinais de aquecimento, com uma expansão de 272 postos de trabalho. Apesar disso, a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4%. Um ponto notável foi a inflação de 0% em maio, impulsionada principalmente pela queda nos preços de gasolina. Essa estabilidade nos preços aliviou pressões inflacionárias e permitiu ao Fed adotar uma postura mais cautelosa. As expectativas de um possível corte de juros em setembro animaram os mercados acionários, com a S&P subindo 3,5%, Nasdaq 6% e Dow Jones registrando alta de 1%. O índice MSCI apresentou uma forte alta de 8%, refletindo o otimismo do mercado. Já no câmbio, o dólar teve uma valorização significativa de 6,5%, impactando as economias emergentes que possuem dívida na moeda americana. O real encerrou o mês cotado a 5,59. Além disso, os investidores acompanharam o debate presidencial norte-americano que ocorreu no final do mês, com Biden pouco reativo às acusações e debate de ideias de Donald Trump, levantando considerações até mesmo de substituição de Biden como candidato democrata. Já na Europa, o Banco Central decidiu cortar taxas de juros em 0,25% após 9 meses sem alterações. A decisão foi motivada por uma tentativa de estimular a economia, que enfrenta um cenário inflacionário mais controlado. A taxa de desemprego permaneceu estável em 6% em maio, e a inflação anual esperada para junho foi de 2,5%, levemente abaixo do mês anterior, indicando uma tendência de desaceleração dos preços, especialmente com a queda dos preços de energia. No entanto, a incerteza global, incluindo os conflitos geopolíticos e as políticas nos Estados Unidos, torna difícil prever os próximos passos do Banco Central Europeu. Esses desdobramentos do mês de junho reforçam a volatilidade dos mercados em um cenário econômico complexo e cheio de nuances,
onde as decisões cautelosas são tomadas para equilibrar o crescimento e estabilidade, tanto no Brasil quanto na geopolítica global. Agora, sobre o desempenho das nossas classes de investimento, a carteira de renda fixa da Elo desempenhou 0,71% de retorno nesse mês. Na categoria de investimentos estruturados, fechamos o mês em alta de 0,31%. Na renda variável, nossa carteira apresentou alta de 1,08%. Nos investimentos no exterior, fechamos um mês em alta de 5,90%. E já na carteira de operações com participantes, encerramos com a rentabilidade de 1,12%. Bem, esses foram os principais destaques do mês de junho. O detalhamento sobre rentabilidade de cada plano poderá ser acessado na área do participante. Obrigado e até o próximo Flash Investimentos.